Olá, caros alunos. Hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo com relação à disciplina de direito penal. Na maioria dos concursos onde haja direito penal, é comum aparecer no edital um tópico chamado crimes contra a administração pública. Dentre os crimes contra a administração pública que estão inseridos do artigo 312 até o 359-H do Código Penal, existem alguns deles que nós chamamos de primos, parentes, né? São condutas muito semelhantes, muito próximas, que na hora da prova faz uma confusão danada. Então hoje aqui eu trouxe dos crimes funcionais, ou seja, aqueles crimes praticados por funcionário público no exercício da função contra a administração, eu trouxe a corrupção passiva e a prevaricação. Por que eu trouxe estes dois crimes? Para que nós possamos tratar das diferenças ou das igualdades, porque são comuns de caírem nas provas. O artigo 317 do Código Penal, no seu caput, ele traz três condutas importantes: solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida em razão da função, antes de assumi-la ou mesmo depois de assumi-la, mas em razão da função. O caput do artigo 317 traz como consequência uma pena de 2 a 12 anos. Então veja você, dentro deste contexto, nós precisamos abordar o que acontece em relação à prevaricação. Num primeiro momento, nada muito semelhante, algo distante até. Porém, o funcionário público que, em razão da vantagem, ele solicitar, receber ou aceitar promessa para, e aí vem a consequência, para retardar, deixar de praticar ou praticar infringindo o dever funcional, ato de ofício, o que seja um ato de ofício, ato inerente às suas funções. Então, neste momento, se o indivíduo solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem indevida, para, em razão dessa vantagem, desencadear uma nova conduta, então ele vai aproveitar-se das primeiras condutas, quaisquer delas, não precisam ser todas ao mesmo tempo, ele vai ter uma pena agravada, qualificada, de 1/3. Então o juiz, na hora da dosimetria da pena, vai estabelecer um quanto e vai acrescer de 1/3 essa pena que ele escolheu. Supondo que a pena seja de 9 anos, ele teria um acréscimo de 1/3 dos 9, ok? Então, isso é a qualificadora. Perceba você que no artigo 317, parágrafo 1º, onde haja esta qualificadora, existem 3 verbos: retardar, deixar e praticar. Na qualificadora, o que importa é a vantagem indevida, é a vantagem que ele recebeu. Então, no parágrafo 1º do artigo 317, eu tenho uma qualificadora. Já no parágrafo 2º do artigo 317, nós não necessitamos de vantagem. O que nós encontramos lá são os mesmos verbos da qualificadora, porém a razão pela qual o indivíduo pratica o crime é outra. Ele o faz cedendo a pedido ou influência de outrem. Note você que nesta circunstância as partes envolvidas, quer seja o funcionário e o outro indivíduo que está interessado nisso, estão cientes do que acontece. O legislador, quando dispôs desta prática, imaginou-se que os dois estejam cientes, sabendo, e criam aí um ajuste. Então, cedendo a pedido ou cedendo a influência, né? O que o funcionário público não pode fazer? Ele não pode ceder este pedido ou esta influência. Ele deve se ater aos princípios, né, do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, principalmente a moralidade, e não aceitar, não compactuar com esta medida. Então percebam vocês que no artigo 317, parágrafo 2º, nós encontramos os mesmos verbos do artigo 317, parágrafo 1º. Eles se repetem, mas os motivos são outros, visto que no parágrafo 1º nós temos uma vantagem indevida. E no parágrafo 2º nós temos cedendo a pedido ou influência, ok? Muito bem. E o que isso tem de comum com a prevaricação?
Na prevaricação, que na tradução significa tomar defesa de uma causa, significa que o funcionário público praticará ou deixará de praticar as mesmas condutas previstas para o 317, parágrafo 1º, 317, parágrafo 2º, mas o motivo vai mudar. Então, neste caso, na prevaricação, é por sentimento pessoal ou interesse pessoal. O que o legislador trouxe de diferente em relação à corrupção passiva privilegiada? É que na prevaricação, a questão está ligada ao servidor e não ao ajuste com o terceiro. É muito comum que este servidor tenha sentimentos pessoais em relação à situação que possam ser de raiva, de medo, de pirraça, qualquer um dos sentimentos, amor, interesse, né, quaisquer que sejam, inclusive materiais. Mas este sentimento, esta disposição está com ele e não com o outro. Muitas vezes o outro nem sabe disso. Porém, para você que vai fazer uma prova VUNESP, principalmente, é comum que apareça na prova os 3 verbos: retardar, deixar de praticar ou praticar infringindo o dever funcional, ato de ofício. Mas, professor, como é que eu sei quando é um, quando é outro? Você vai utilizar um critério que é a diferença. Então, agora, resumindo para nós, o que nós vamos encontrar? Na prevaricação, existe um sentimento pessoal, um interesse pessoal. Na corrupção passiva privilegiada, é cedendo a pedido ou a influência. Mas o mais importante de todos é a corrupção passiva qualificada. Entenda você que, para que ocorra a corrupção passiva qualificada, que é um exaurimento, que é um aproveitamento do caput, necessário será que tenhamos 2 verbos, no mínimo, ou solicitar, ou receber, ou aceitar promessa de vantagem devida, e na sequência mais outro verbo, retardar, deixar de praticar ou praticar, infringindo o dever funcional, ato de ofício. Então, para que fique bem claro para nós, na hora da prova, não são os verbos que devem nos nortear para a resposta certa, mas os motivos. Corrupção passiva qualificada, vantagem indevida obtida. Na corrupção passiva privilegiada, cedendo a pedido ou influência. E na prevaricação, por sentimento pessoal ou interesse pessoal. E aí, gostou da dica? Não se esqueça, inscreva no nosso canal para participar de outras atividades que serão realizadas. E dê um likezinho aí. Abraço!